Exu Morcego. Ele surgiu uma linhagem de grandes pactos. Ele tem, sim, ligações com essas teologias de espíritos, vampiros. Ninguém fala da morte dele, porque ele é imortal. Mas eu vou dizer para vocês que na realidade ele se materializa. É possível que um Exu Morcego se materialize. Se for um ritual muito forte, consagrado, ele pode sim se materializar. Dentro dos terreiros ele trabalha dentro da incorporação. Ele é permitido, só que ele fica pouco tempo. Ele não fica muito nos terreiros. Geralmente os médios de Exu Morcego transmutam muito de terreiro para terreiro. E alguns acabam ficando sozinhos, só trabalhando na quimbanda e magias e tal, por causa desse Exu. Acaba tendo ali uma vida mais curta. Lembra, Exu Morcego é imortal, mas você não. E eu também não. Então a gente morre. Tem coisas que tem que ter limite. Então toma cuidado. O Exu Morcego, o correto é ele vir das linhas de Omolu. Então quem trabalha com Omolu tem força para trabalhar com o Exu Morcego. Ele permite melhor a transmutação da energia astral, frequência energética vibrada para o negativo, para o astral inferior. Ele ganhou uma linhagem de Exu quando ele foi ajudado por Lúcifer. O que aconteceu é que ele morreu nesse ritual, cortando-se o sangue e tal, porque ele teve que cortar o pulso, ele teve que morder o próprio pulso. E obviamente, né, gente, você vai morder a artéria, você vai morrer, óbvio. A fé dele era tão grande, aquele ritual todo, se banhou de sangue e tudo mais. Então realmente ele veio, mas veio de forma espiritual. Ele já não estava naquele corpo. Mas quando você padece, é que eu já tive uma experiência de quase morte. Você se torna quântico, você não tem tempo e espaço. Esse tempo é uma coisa que não existe. Então você volta para aquele mesmo ritual antes de morder o braço. Morde o braço como forma espiritual e é uma coisa tão forte que você não vê o seu corpo no chão. Você não consegue perceber que você está morto. Você não está ali de verdade. Que é um tempo e espaço muito complicado de se lidar. Ele começa a se transformar em vampiro. A pele fica branca, clara. O seu sangue começa a secar nas veias, se cicatriza tudo. O lado frio fica branco, como um cadáver. Ele cria-se asas. Quando ele morreu, ele foi assombrar a suposta mulher, porque tudo isso ele fez para um pacto, para ter aquela mulher. Quando ele foi, a mulher conseguiu ver ele, né? Ele conseguiu de uma forma se materializar, porque o amor era tão grande por aquela mulher, que ele se materializou. Mas ele só se materializou porque ele matou o rapaz que estava lá para casar com ela, que seria um casamento arranjado. Então nisso ele se alimentou daquele sangue. Sangue é vida, logo se pensa, estarei vivo se eu tomar esse sangue. Então ele tomou aquele sangue daquele ser humano, condenando a alma dele para trabalhar para ele mesmo. Porque ela sabia que só uma pessoa amaria tanto a ponto de matar uma pessoa. Ela disse para esse morcego, para esse Exu Morcego, que, então me torne sua companheira, para que eu trabalhe junto com você e me leve para onde você for. E ele, irritado, não queria que ela se sacrificasse. O sacrifício seria ela se tornar morta para ser imortal, porque o espírito é imortal. Então ele morreu de verdade, tá? As histórias não contam que ele morre imortal. Mas se ele fosse então imortal, ele não estaria se incorporando em terreiro como espírito usando um cavalo. Então ela foi e fez o mesmo ritual que ele, dentro daquele castelo que ele vivia. Naquela época, gente, que aconteceu isso na Europa, realmente existiam muitos estudos sobre as magias. Porque as magias eram muito mais fortes, porque os elementos eram bons. Os elementos foram trancados, trancafiados, foram destruídos muito, e estão perdidos pelo mundo afora. Se você encontrar um elemento desse, você consegue algo bem interessante. Então ele recebeu uma missão como Exu Morcego, e aí tem essa mulher que se tornou uma pombogira morcego. Porque eles podem receber ofertas em qualquer lugar, mas principalmente tem mais força em cavernas, né, próximos a cristais, tudo mais, ouros escondidos. Porém, toda magia, para ter efeito com ele, você tem que derrubar o seu próprio sangue. A primeira linhagem foi essa, e de todas as outras, eles não nasceram para serem morcegos. Toda a linhagem de vampiros, eles foram atacados por um, ou mesmo invocavam um para que começasse a uma linhagem. Não existe assim de que ele foi, ele já foi tudo. As pessoas que se tornaram vampiros já foram de tudo, inclusive médicos, viu? Médicos teve muito, teólogos também, cientistas, historiadores, e todos são um pouco anticristo. Todos os aspectos religiosos que exilam eles.
pessoa que carrega ele muito fortemente, ela não costuma ter crucifixos, em coisas que ele não é permitido, não entra, então ele não se materializa em lugar nenhum se ele não for chamado. E quando ele é chamado, ele consegue registrar lembranças, sua passagem nos ambientes, nas paredes, nas cores, nos objetos, nos móveis. Então ele se materializa em cada objeto de uma forma diferente. Então ele se apega às coisas. Por isso que as limpezas energéticas têm que ser de ambientes também. Você gostaria de saber qual é o seu orixá regente, qual é o seu orixá de frente? Porque existem grandes diferenças entre os orixás e nós sempre temos mais de um. Nós somos o complemento de vários elementos através da sua numerologia, que seria a sua data de nascimento exata, o seu nome completo, para especificar para você o que você pensa, quem é o orixá de ação, de pensamento, de atitude, qual é o orixá de profissão, qual é a sua linha pactual. Regressão apométrica define para você o que você é e a força que você tende a ter e agir nos seus caminhos. Você consegue entender tudo sobre a sua vida, coisas do seu passado, coisas do seu futuro, porque se determinadas coisas acontecem na sua vida, nós descobrimos na regressão cabalística os guias que você vai trabalhar e juntamente com a regressão, definindo para você os seus orixás e as posições que eles correspondem através da numerologia e também as entidades que vibram sobre os seus caminhos.